Dia, bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras, nesse dia lindo que o Senhor fez, né? Nós vamos estudar os capítulos 30 e 31 de Êxodo, mas antes vamos orar. Pai querido, Pai amado, que bom, Senhor, que tudo em nós depende de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para cada coisa, e em particular, nesse apegando-se, Senhor. Queremos colocar diante de Ti agora, Senhor, todo o andamento, todas as pessoas que vão entrar, que estão entrando, que planejaram entrar, que estão com dificuldade, que não sabem qual é o link. Vai tirando as barreiras, Senhor. Vai tirando a preguiça, o sono, a falta de atenção. Vai atraindo, Senhor, as pessoas para ti. Vai derramando, Senhor, o teu perfume sobre as nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja conosco para iluminar, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos entender, Senhor, o que tu queres, Senhor. Qual é o teu chamado para a nossa vida diante de ti? Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que bom estarmos aqui juntos de novo, né? A gente vem nas últimas semanas estudando sobre o tabernáculo, e na chamada de hoje eu coloquei bem claramente assim: Deus colocou seus mandamentos, né, as orientações para a nossa vida em 10 frases. Aí depois Jesus chegou e resumiu isso em 2 frases, né? Mas aqui a gente vê nesse trecho de Êxodo, Deus se estendendo a respeito do tabernáculo. E o tabernáculo nada mais é do que o lugar da habitação de Deus. E ele diz como a gente deve construir a nossa entrada nesse tabernáculo, nesse lugar de Deus, né, da presença de Deus. E hoje nós vamos chegar no ápice. Nós vamos chegar no ápice, né? A partir da semana que vem, e Moisés vai descer lá para descer o monte, né, para encontrar as pessoas lá, e vai ser tudo diferente, vai ser no outro tom. Mas por enquanto, glória a Deus, vamos continuar aqui. Então, a gente viu, né, na semana passada ainda, o Êxodo 29, o capítulo 29 de Êxodo, e nós vimos muitas coisas importantes. Nós vimos logo no início, né, nos versículos 1 a 9, que nós somos separados, né, para o serviço da obra. E aí, separados para o serviço da obra, ele não vem à toa, né? A gente tem os componentes desse processo de consagração. Nós vimos a consagração dos sacerdotes, mas nós sabemos que hoje nós somos sacerdócio real. Então, o que é que a gente viu ali? A gente viu a respeito, no capítulo 29, a respeito do sangue sacrificial de Jesus, que foi derramado na cruz por nós, e que é todo o sentido da salvação. Nós vimos a respeito do pão, o pão da verdadeira comunhão com Deus, porque às vezes a gente só se ajunta no grupo, né? Na multidão de Deus, mas comunhão é alguma coisa muito mais íntima do que isso, né? Nós vimos ainda a respeito das vestes da justiça, as vestes daquilo que é limpo, é justo, é santo, é que está onde Jesus derramou seu sangue sobre a sua igreja, para que ela tivesse as vestes da justiça. E nós vimos também a respeito do óleo da unção, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas, derramado, né, sobre nós. Nós vimos também a respeito da punição sacrificial. Houve um trecho ali, né, 10 a 14 do capítulo 29, onde nós vimos que a pessoa iria colocar a sua mão sobre o animal,
para fazer uma transferência de pecados, porque aquele animal, ele ia ser imolado. E aquilo ali era uma representação de uma confissão dos nossos pecados, quando nós colocamos o nosso pecado diante de Deus. E aí o que que acontece? Acontece uma substituição. Essa palavra é muito chave. Eu creio que a gente não entende isso, porque isso faria, se a gente entendesse, com que a gente entendesse que a nossa dívida com Deus, ela é tremenda. A nossa dívida com Deus, ela é impossível de pagar, né? Ela é impossível de haver um ajuste ali de contas. E aí nós vimos que havia ali a representação do altar, que é um lugar de morte, né? Havia o espaço para isso ali. E nós vimos também mais para frente, né? Que havia essa coisa de respingar as vestes sacerdotais com o sangue do sacrifício lá. E aquilo era para que o sangue, a noção do sacrifício do animal pelo pecado ficasse visível, porque quando a gente sabe ideias elas são abstratas, né? E muitas vezes elas não ficam tanto quanto os sentidos. Deus usa muito os nossos sentidos, a gente vai ver isso hoje também para marcar em nós aquilo que ele é, aquilo que ele quer, aquilo que representa, aquilo que ele quer que a gente entenda, né? Então havia essa coisa de aspergir o sangue, né? E esse sangue ele era colocado do lado direito, que é o melhor lado, né? E a gente viu que havia lugares especiais. Volta lá, aquele capítulo 29, é muito bom, né? A Aninha explicou tudo isso muito bem na semana passada. E, finalmente, a gente viu no finzinho, né? 29 a 37, o processo de consagração, que o processo não é rápido. Aqueles homens passavam ali uma semana naquele lugar. A gente precisa, para entrar, né, na devida consagração ao Senhor, de muita meditação a respeito do sacrifício, da obra de Deus e, sobretudo, do amor de Deus. E aí a gente vê no fim a conclusão do capítulo 29, dizendo: E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele está declarando, Deus ama declarar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor. E a gente hoje vai ver como a gente pode desfrutar disso de uma maneira geral. Agora vem o fechamento de tudo a respeito da descrição do tabernáculo. Vamos lá para o Êxodo 30. Logo no início, né, versículos 1 a 5, a gente vê que deveria haver, Deus diz a Moisés para fazer um altar para queimar incenso, um altar feito de madeira de acácia, coberto com ouro puro. Era o mesmo material, a mesma orientação daquilo que foi feito para a Arca da Aliança. Então, havia esse altar especial, mas esse altar ele tem um detalhe que é muito importante que a gente capture, né? Que ele era para ser colocado no mesmo espaço ali da mesa dos pães, né? Do candelabro, ou seja, no lugar santo, mas ele ia ser colocado, o altar de incenso, diante do véu, o véu que separava, a gente já sabe disso, que havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde estava a aliança, né, a arca da aliança. E esse altar de incenso, que é diferente do altar do holocausto, né, aquele onde haveria as cinzas e tal, esse estava lá fora.
Esse era o altar de incenso, e ele ficava na frente da cortina, e do outro lado dessa cortina estava a arca da aliança. Minha gente, e há um detalhe, né, que é colocado aqui, onde eu me encontrarei com você. Ele está dizendo assim, preste atenção, porque esse altar, ele vai ficar, né, bem pertinho do lugar da minha presença. Esse é o lugar. E aí, hoje, eu quero meditar junto com vocês a respeito de que em toda a Bíblia, minha gente, o incenso, ele é associado à oração. Olha, se você não pegou nada do tabernáculo, pega isso hoje. Pega isso hoje, guarda no teu coração, porque isso pode te mover a presença, né? Porque ali você abre aquele véu e entra naquela presença. Apocalipse 5:8 diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amados, preste atenção, o que é que esses seres tinham lá. Então, eu sei que todo mundo acha assim, Apocalipse é alguma coisa muito cheia de imagens, né? Difícil, né? Bota o rótulo difícil, aí isso significa que a gente assim, eu não posso alcançar o entendimento disso. Eu não vou dizer que eu sei o que está ali representando exatamente, mas uma coisa eu vou dizer, eu não preciso saber o que Deus não colocar para mim. O que Deus não revela chama-se mistério, né? Ele disse claramente: ninguém sabe quando eu vou voltar, ninguém sabe como é que vai ser exatamente, né? Ele só disse: vai fazer um estrondo. Mas algumas coisas ele revela, e isso aqui é muito importante. Aqueles seres que são citados ali em Apocalipse 5:8, eles têm coisas importantes. Cada um deles tinha uma harpa, e a harpa remete a quê, minha gente? A louvor, né? A louvor. E as taças de ouro cheias de quê? De incenso, a gente está falando do altar de incenso, que são as orações dos santos. Então, preste atenção, porque esse altar, embora seja chamado altar de incenso, ele pode ser chamado altar de oração. Altar de oração. E aí é muito importante que a gente entenda que a gente precisa ir para esse lugar para se achegar à presença de Deus. Eu sei, já estou aqui na igreja, daqui a pouco a gente vai ter o culto, a comunhão, tem reunião de oração. Não deixe de vir, de estar junto, né, orando em unidade. Mas Jesus ensinou, quando você for orar, você vai para onde? Para o seu quarto secreto. Você vai orar e falar com o seu Deus. Você vai estar em comunhão com Ele na sua oração. Então, é verdade, o cristianismo é para ser vivido em comunidade. A gente precisa se juntar para louvar a Deus e orar em unidade, mas a gente também precisa estar na nossa comunhão íntima com Ele através do louvor e da adoração pessoal. Então, é muito importante que a gente atrele isso. E ainda tem outro trecho que eu gostaria de trazer para vocês de Apocalipse, que se refere à oração. Apocalipse 8, 3 e 4. Diz assim: outro anjo que trazia um incensário, oi? Um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Aqui já está falando do fim dos tempos, viu, minha gente? Do céu, da nossa chegada na presença de Deus aqui. Não é esse altar que a gente está falando agora, não. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Eu oro a Deus que vocês estejam fechando os olhos aí e deixando a sua mente ser capturada
por essa imagem das orações subindo como um cheiro suave diante de Deus. As nossas orações, elas tocam o coração de Deus. O ministério dos sacerdotes, ali, né, no altar de incenso, ele fala também como o povo de Deus deve fazer, né, a sua oração continuamente, porque a gente vê, ele diz assim: olha, Arão vai acender esse incenso, ele iria ali todo dia de manhã e de tarde. Todo dia, de manhã e de tarde, vou dizer de novo, todo dia, de manhã e de tarde. A gente precisa se deixar conduzir para a presença de Deus através da oração continuamente. E aí, de novo, às vezes, assim, a Cátia disse que a gente tem que fazer isso sozinho o tempo todo. Pá. Não, vamos no culto, na reunião dos santos, e vamos também, enquanto estamos lavando prato, enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está fazendo alguma coisa que nos permite, vamos estar em oração. Mas, em algum momento, você tem que entrar no lugar santo e você tem que acender o incenso. Você não vai estar fazendo nada, você não vai estar fazendo sacrifício, você não vai estar carregando água, você não está fazendo ação social, ajudando os pobres, você não está evangelizando, você está em comunhão com o seu Deus. Porque se você ficar fazendo isso só o tempo todo, quando eu me reúno, toda vez que tem uma reunião de serviço, eu vou, toda vez que tem uma reunião do ministério, eu vou, toda vez que tem um negócio desse, eu vou. Mas quando é que você vai se encher de Deus para que ele possa atuar através de você enquanto você faz tudo isso? É muito importante que a gente entenda isso. Minha gente, essa parte da conexão com Deus é simplesmente essencial. Então, lembrando, né? O altar de incenso não é um lugar de sacrifício, mas preste atenção, é um lugar de apreciação pelo sacrifício. É você entrar num lugar onde a presença de Deus, ela te constrange. Um lugar onde a presença de Deus faz com que você se derrame, com que você chore, com que você tenha um coração grato, com que você entregue a sua vida, a sua adoração, a gratidão pelo sacrifício de Jesus. Esse é um lugar de agradecimento. Esse é um lugar de adoração, esse é um lugar de apreciação por aquilo que Deus, né, fez por nós. E aí a gente vai ver, né, que esse altar, ele é um lugar santíssimo ao Senhor. Veja aí o seu versículo 10. O que é que diz aí? Esse altar é santíssimo ao Senhor. O Senhor leva isso em altíssima consideração. E aí ele diz: olha, não coloca qualquer coisa aqui. Esse aqui não é o lugar de você dizer: ai, Senhor, eu estou cansado, mas foi ótimo, porque eu trabalhei ali naquele evento, passei 3 dias sem dormir direito e tal, e tal, e tal. Assim, eu. Preste atenção na sua oração, se ela fala mais de você ou mais de Deus. Preste atenção na sua oração, porque às vezes é assim, ai, foi tão bom, porque eu falei, todo mundo gostou, eu falei, todo mundo me ama, todo mundo me agradece. A questão é, você conseguiu apontar para Deus? Ou você ficou na frente de Deus? É muito importante a gente entender que o nosso papel é apontar para Ele em tudo que a gente faz. Você vai ser gentil? Sim. Você vai ser cordial? Sim. Você vai amar, sorrir, acolher? Sim. Mas que fique bem claro para a pessoa que esse acolhimento ele foi não somente incentivado, motivado, mas ele foi efetivado pelo Senhor. Porque eu vou dizer, viu? Fala a verdade, cada um de nós está mais para ficar na cama, ficar no sofá, ir para a praia, assistir televisão, ver um filme.
fazer alguma coisa para nós mesmos. Então, se nós vamos, a gente tem que agradecer ao Senhor que nós fomos e deixar bem claro que foi o Senhor que nos levou àquele lugar. É muito importante que a gente tenha isso em mente em primeiro lugar, né? Não é porque eu sou tão boazinha, não é por causa disso que eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês porque o Senhor me motiva. O Senhor me chama, o Senhor me atrai. Ele hoje me acordou 5 horas da manhã com alguma coisa que não está nem nas minhas anotações para colocar aqui. Diga isso. Uau! Aí você fica assim, ai Deus, como tu és bom, porque sem você não dá para a gente fazer nada, nada que fale de você. Vamos para frente, né? A gente sabe que há a gratidão. Mas aí o motivo da gratidão é o sacrifício de Jesus. O sacrifício é dele, a gratidão é nossa, né? E esse versículo 10 ele reforça isso. Uma vez por ano, Arão deveria fazer propiciação nesse altar de incenso com o sangue das ofertas. Isso era um memorial, isso era uma lembrança do sacrifício de Jesus. Não era sacrificial. Então, não quero que fique uma confusão assim. A Cátia, você não disse que esse altar é o altar de incenso, é o altar de oração? Sim, ele é. Mas uma vez por ano, Deus dizia: coloque o sangue das ofertas ali. Para quê? Para lembrar para nós que houve um sacrifício, que não há um preço, porque a gente às vezes é grátis, né? A salvação é grátis, a vida com o Senhor, né? A vida nova, a santificação é gratuita, mas houve um preço a ser pago, houve um sacrifício. E aí, por isso que a gente vê no versículo 10 que havia, uma vez por ano, um momento, né, de propiciação, que significa expiação, purificação, com as ofertas de sangue. A gente colocava ali aquela lembrança, né, aquele memorial de sacrifício de Jesus. E aí nós passamos adiante para os versículos 11 a 16, né? Os versículos 11 a 16, eles vão nos relembrar algumas coisas que estão relacionadas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Falando sobre o preço da propiciação. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Gente, eu vou falar bem tranquilamente a respeito disso aqui, porque, primeiro, parece que mudou de assunto, né? Não parece. Ninguém falou nada de censo antes, né? E ninguém falou nada de preço. O preço foi pago na cruz. Como é que é isso? Então, é muito importante que a gente entenda que esse censo que Deus está falando aqui, né? Ele disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, não houve ainda uma ordem de Deus para fazer um recenseamento, mas vai haver, e Deus já está preparando Moisés a respeito daquilo. Por quê? Porque ele diz assim: olha, cada pessoa deve pagar um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. O que que significa isso? Eu estou comprando a minha salvação com dinheiro? Não. Eu estou reconhecendo. Aquele é um reconhecimento de que houve um sacrifício, né? E aquilo ali é só uma declaração. Isso é assim: eu reconheço, eu sei que eu estou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus. E aí, eu gostaria de lembrar que isso se associa de alguma forma, né, de um certo aspecto com o dízimo, porque o dízimo não é você pagar
para poder entrar na igreja e ouvir o sermão do pastor. Para você entrar aqui e poder desfrutar do louvor. Não, não é um preço que você paga para isso. Não. O dízimo, ele é um reconhecimento daquilo que Deus fez para você. Eu tô dizendo, Deus, eu declaro que tudo que eu tenho vem de ti. Eu declaro que eu sei que é você o meu provedor. É uma declaração. O dízimo é uma declaração. Ele não é o pagamento por nada. Você, se você não sabe, Deus diz, se você não sabe que aquilo é um reconhecimento para mim, é um louvor a mim. Não faça isso, só faça se for com alegria. A gente precisa entender isso. Deus não precisa que nós façamos algum sacrifício, que a gente traga uma contribuição para a igreja. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, ele não precisa disso, mas ele nos dá o privilégio da gente poder participar daquilo que ele está fazendo. Isso é um grande privilégio da gente poder fazer isso, porque Deus poderia fazer tudo só. Mas ele escolheu fazer conosco, porque ele é um Deus de relacionamento, né? De comunhão. E a gente vai ali trabalhando junto com ele, por absoluta misericórdia dele. Então, só continuando aqui um pouco, né? Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas. Isso é nada, nada, nada de uma medida que eles tinham lá, né? Uma medida oficial. E essa contribuição, se você continuar lendo, você vai ver que o rico, no versículo 15, diz assim: os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. Então você vê o dízimo, ele é proporcional ao seu ganho. Também vou botar uma referência aqui com relação a isso. Mas isso é uma declaração, e a declaração, ela diz somente assim: a minha salvação tem o mesmo valor da salvação de um rico, riquíssimo, do Elon Musk, ou quem você possa pensar, mas a minha salvação também tem o mesmo preço daquele pobre atolado que mora na rua, que não tem nada para dar, ou daquela viúva pobre que deu suas moedinhas de cobre, é o mesmo preço para a salvação de um e de outro. Isso tem a ver com essa medida de Deus. Diz assim: o rico não vai pagar mais, não adianta você querer se amostrar aqui diante de mim, porque o seu dinheiro não serve para nada, e o pobre não vai pagar menos, porque eu não tenho pena de você, eu tenho misericórdia de todos, eu tenho misericórdia de todos e eu fui generoso com todos. Enfim, tá aqui. Vou voltar aqui para o meu script, senão eu vou viajar, que hoje está perigoso, viu? Porque o tema é tocante. Enfim, é, eu queria falar a respeito dessa coisa da praga, né? Às vezes tem um probleminha aqui, quando ele fala no versículo 12, fizinho do versículo 12, se você olhar, diz assim: dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Isso se refere a uma ação também, tem uma relação com algo que Davi fez. Se você quiser anotar aí para olhar mais tarde, 2 Samuel 24, especificamente nos versículos 1 a 25, você vê que Davi, assim, um momento, né, de pensamento humano, vamos dizer assim, né? Ele decide que ele vai fazer um censo, e esse censo, ele vai contar as pessoas sem ordem de Deus. Deus não disse para ele contar as pessoas, porque aqui Deus está dizendo: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, mas Deus manda fazer. Tanto é que a gente tem um livro inteiro na Bíblia chamado Números, quando Deus mandou fazer um recenseamento. Mas, lá em 2 Samuel 24, você vê Davi resolvendo fazer um recenseamento ali, né? E por causa disso, Deus enviou uma praga sobre Israel. Por quê? Porque esse recenseamento ele foi feito para o sentimento, né? Para a glória do próprio Davi.
e não para a glória de Deus, né? Esse censo ele comunicava a ideia de um rei, um líder, né? Poderoso, humano, dono de Israel, né? Mas o povo de Israel era um povo de Deus. Por isso que ele disse assim: olha, pode contar, pode contar, mas quem manda aqui sou eu. Vocês vão ver isso através da praga que eu vou enviar. Então, é importante que a gente entenda. Deus diz assim: ele não se deixa escarnecer. Não tente tomar o lugar de Deus. Não tente achar que você. Ah, eu ouço muito isso. Eu orei e fulano foi curado. Isso não é bom para o seu ego. Isso não é bom para a pessoa que recebeu aquilo, porque assim, fulano orou, eu detesto isso. Fulano orou por mim e eu fui curado. Ora, qualquer um podia ter feito isso. O próprio Espírito Santo é que ora a Deus. O próprio Espírito Santo é que ora a Deus. E se Deus não agir, você não é curado. Então, não atribua ou não pense que alguma pessoa miserável como eu pode trazer a você alguma coisa. Só Deus é que tem esse poder. E esse trecho ele nos ajuda a entender que Deus não gosta dessas coisas. Não gosta. E não é falsa humildade você dizer assim: olha, toda a glória a Deus, porque é só Ele que merece, e que Ele não mande uma praga sobre a gente, né? Porque a gente está fazendo alguém achar que eu falar alguma coisa, eu abrir a boca para alguma coisa, faz, né, aquele efeito dali. O efeito é de Deus, tanto de curar como de me fazer orar, né? Todos nós devemos levantar as mãos e agradecer a Deus acerca disso, né? E aí, já te falei aqui, esse bando de coisinhas, eu queria ressaltar somente o seguinte, de novo, né? Essa oferta que é falada aqui nesse trecho, ela não tem nada a ver com o dízimo, a menos da questão do reconhecimento. E eu queria ressaltar para vocês o fato de que aqui, né, no recenseamento, a tarifa, vamos dizer assim, era igual para todos, porque foi o sangue de Cristo que pagou igualmente por cada vida, mas o nosso dízimo, ele deve ser proporcional. Todo mundo diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento, mas eu quero ler aqui para vocês 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E isso é uma orientação de Paulo a respeito de coletas. Eu não vou mais longe aqui, mas é só para alguém dizer assim: ah, não, Deus disse que é para dar uma tarifa igual, todo mundo, rico e pobre, e essa tarifa é pequenininha. Ó, cuidado com as regras, porque a regra de Deus é a do coração, tá? Aquela mulher, a pobre, a viúva pobre, ela deu tudo. Então, a medida é tudo. E Jesus se alegrou e disse: olha. Ele é que está certa, ela deu tudo, deu sua vida para Jesus. Vamos para frente, mas para frente, versículos 17 a 21, ele fala da bacia de bronze para os sacerdotes se lavarem após o sacrifício, né? E você tem que imaginar aí, aqueles sacerdotes, eles tinham um trabalho pesado, viu? Pegar um boi, né? Pegar um cabrito, e esfolar, né? Esquartejar, eles matavam e eles esquartejavam aquele animal e colocavam ali no altar de holocausto, o altar dos sacrifícios, como ofertas ao Senhor, né? E agora, antes deles entrarem na tenda do encontro, havia a bacia de bronze para esses sacerdotes se lavarem, né? Após o sacrifício. E aí, é, a gente vê que é preciso, né, a gente tirar a sujeira, né? Mesmo que a gente faça sacrifícios ao Senhor, que a gente esteja fazendo alguma coisa, é preciso a gente se lavar para entrar na presença dele. É importante. E aí, tem um trecho bem conhecido, né?
de João 13, 7 a 10, onde Jesus lava os pés dos apóstolos, aqueles 12 que estavam com ele na última ceia, no que nós chamamos a última ceia, né? Jesus vai ali e lava humildemente os pés, tem até aquela troca, né, de ideias com Simão Pedro, né? Ah, meu Deus, você vai lavar o pé de jeito nenhum, aí um segundo depois, ó, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Deus é Ele que lava a nossa vida. Ele lava a nossa vida. Ah, agora a Cátia disse que a gente tem que tomar banho para entrar no templo. Não, a lavagem é interior. A lavagem é interna, porque você entra aqui. Vem, assim, mas aí eu tô falando mal do vizinho, tô falando mal do irmão, eu entro aqui, tô falando mal do irmão, o irmão fez isso comigo, aquele outro fez não sei o quê, ó para ali, e tô olhando, julgando, tô espalhando coisa que Deus odeia isso, e tô dentro da presença do Senhor. Tô não, eu tô dentro do templo, mas eu não estou dentro da presença do Senhor. Será que essa palavra é muito dura para você? Eu espero que não, gente. Quando eu falo aqui, as pessoas dizem assim, Cátia, você fala de um jeito diferente de Aninha. É, mas é preciso que a gente leve Deus a sério. E eu quero dizer a vocês, durante muito tempo, eu e a Aninha, nós fomos co-líderes, né? Do Ministério de Oração, lá na Paz Piedade. E eu vou dizer, todo mundo amava, né, não, Aninha? Aí é uma bate e outra sopra, uma bate e outra sopra. Por quê? É porque, não é porque eu gosto de dar paulada, não, minha gente. É porque a gente precisa abrir os ouvidos para ouvir. E aí Deus vem e beijinho, sim, Ana faz isso. E eu faço isso também com as minhas filhas. Minha gente, pau na cabeça e beijinho na bochecha. Por quê? Porque a gente precisa educar os nossos filhos. E eu faço isso por muito amor a vocês. Porque a gente gosta de falar do nosso Deus, que é um Deus de amor, e Ele é. Ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E às vezes a gente está enganado, pensando que eu estou na casa do Pai e não está. Eu quero abrir o seu olhar para isso. Eu quero que você entenda isso. Deus disse dentro da igreja: tem joio e tem trigo. Eu não estou acusando ninguém. Isso é um fato. Isso é um fato bíblico. E aí eu quero que você reflita: será que eu sou o joio ou será que eu sou o trigo? É você quem vai, diante do Pai, saber disso. Eu não estou acusando ninguém de nada. Eu não estou acusando ninguém de nada. Eu estou dizendo a você que é muito importante você se lavar para entrar na presença do Senhor. Aguarde mais nos comentários. Certamente a Ana vai entrar sobre isso. Não ensaiamos nada. Mas é só lembrando o que está aqui. Vamos para frente, né? 1 Coríntios 6:11 fala a respeito disso. Mas vocês foram lavados, está escrito lá. Pode anotar. Vou dar até um tempinho aqui para puxar eu mesmo, procurando aqui. 1 Coríntios também, também não está marcado, mas eu quero dar um tempo aqui para você achar. 1 Coríntios 6:11. Estou lendo aqui o texto bíblico. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. É importante que a gente tenha essa noção o tempo todo, né? Que há uma lavagem a ser feita. E aí, um detalhe muito importante que eu encontrei num comentário, eu quero trazer aqui para vocês também. Onde estão as dimensões dessa bacia? Lembra que todos os utensílios, todos os móveis eram assim especificados milimetricamente. Qual era a medida, qual era a altura, qual era a largura, qual era o comprimento, qual era o lugar onde ele devia ficar. Mas a bacia não tem dimensões definidas. E a noção de alguns, né? Eu concordo com essa interpretação, é que não há pecado de qualquer tamanho que Jesus não possa lavar. Eu gosto muito disso. Pense, eu sou muito pecador, esse negócio não é para mim, não. A bacia de bronze, ela não tem tamanho, amigo. Não tem tamanho, amiga.
Mergulha que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos para frente. Versículos 22 a 33. Aí, nesse trecho, Deus dá a Moisés a receita de um óleo sagrado para as unções. Óleo sagrado para as unções. Versículos 26 a 28 diz assim: use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Vê só, versículo 30 diz assim: unjarão os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Eu não posso, de maneira nenhuma, ter tempo suficiente para falar a respeito da importância da unção do óleo, né? Tudo que você fez na medida, tarararara, do jeito, seguindo as instruções do Senhor, precisa ser ungido com óleo. E esse óleo sagrado, né? É um óleo da unção, é um óleo especial. E agora eu quero chamar a sua atenção para os versículos 32 e 33. Diz assim: não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. Deus deu a composição daquele óleo especial, o óleo da unção. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Isso aqui é um aviso, minha gente. As coisas sagradas de Deus são as coisas sagradas de Deus. Elas não devem ser imitadas. Você tem que parar de dizer assim: Deus disse isso, quando está na sua cabeça, quando não está na palavra de Deus. Cuidado, você tem que se alinhar. Às vezes, tem o imitador, aquele que faz de conta que tem o dom e faz profecias, a gente chama normalmente de profetada, né? Profetada. Aí chega ali e às vezes desarma uma pessoa, faz a pessoa incrédula, porque já ouviu tanta profetada que não aguenta mais. Assim, ei, veio de Deus, Deus que fala, quer falar comigo. Ou seja, você descredencia os verdadeiros profetas de Deus. E Deus não se agrada disso. Ele diz: eu não quero saber de imitação das minhas coisas sagradas. E por aí vai. Vamos para frente. A gente está se aproximando do final. Versículos 34 a 38 falam que o incenso é para lembrar a presença de Deus a todos, minha gente. É um cheiro especial, é um cheiro incomparável, é um cheiro que não deve ser imitado por ninguém, porque quando alguém entra nesse cheiro, né, ele sabe que ali está a presença. Então, esse incenso, ele ia ser colocado ali, né, diante daquele véu, e vocês sabem que ali no Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote, e no lugar santo, onde estava esse incenso, só entravam os sacerdotes. O povão não podia entrar, mas eles podiam lá de fora, se eles chegassem perto, eles podiam sentir o cheiro daquele incenso, né? Porque Deus mostra a presença dele a todos. E esse cheiro, ele exalava para os lugares, mesmo fora do lugar santo, né? As coisas de Deus são sagradas, mas são para todos. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, tem que ser especial. Aí, Êxodo 30, que é o outro, né? O próximo capítulo, Êxodo 30, ele é um capítulo curtinho, né? E ele mostra um chamado bem específico. Veja os versículos 1 a 5. Eles falam assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza
habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Olha, Deus tem chamados específicos para nós. E às vezes, muitas vezes, a gente fica achando assim, ai, como eu queria orar como fulano. Ai, como eu queria falar como pastor. Ai, como eu queria tocar feito não sei quem, ou cantar feito não sei quem, né? Deus não me deu dom nenhum. Aí você mata Deus. Aí você mata Deus. Por quê? Porque ele disse que ele dá pelo menos um dom a cada um. Tá lá em Coríntios, pode olhar 1 Coríntios 12. Ele dá pelo menos um a cada um. E você fica aqui reclamando por causa do dom do outro. Minha gente, Deus deu um dom a você e ele tem um chamado específico para você. Ele faz isso, ele coloca em você o que é preciso para fazer isso. Deus sabe que ele não pode me pedir para fazer uma panela de feijão. Nunca eu trabalhei no cursilho, eu fui reitora do cursilho, nunca ninguém me botou na cozinha para cozinhar, porque eu dizia falta de fé, mas agora eu não digo mais. Eu disse, você não acha que Deus pode me fazer cozinhar um caldeirão de feijão? Ele pode me fazer cozinhar um caldeirão de feijão, mas o dom que ele me deu foi para outra coisa. Foi para estar falando aqui com você e dizendo a você que ele tem um dom específico para você e um chamado para você. Então, duas coisas que você não pode fazer. Um é querer o dom do outro ou o chamado do outro, e outra é esconder o seu, guardar o seu e dizer, eu não estou escondido porque eu não sei. Pergunte a ele, porque ele disse que tem, e ele tem um chamado, e você está sentado no banco, sentada no banco, sem fazer nada porque não sabe qual é o seu dom. Comece a fazer alguma coisa que Deus lhe mostra como é, né? Deus pega no arranque você também. Aí, continuando, versículo 6, tem outros chamados específicos, né? Não é só aquele grandão. Então, eu botei aqui, né? O versículo 6 para salientar. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Às vezes a gente é chamado para auxiliar alguém, viu? Nem todo mundo é chamado para ser. Ah, cada um é líder, então eu quero o rótulo de líder. Você pode ser chamado para auxiliar e você pode ser um bom suporte para alguém, porque de repente alguém é líder, mas tem, sei lá, um temperamento difícil, ou alguém é líder, mas fala pesado com alguém, aí vem o outro para alisar depois, ou você é líder e alisa que só, e vem o outro para dar o puxão de orelha depois. Então, você tem alguma coisa em você que é útil para Deus, mas não precisa ser rotulado de líder, embora que você é colocado como líder seguindo exemplo de Jesus para alguém seguir você, percebe? Outra coisa, né? Enfim, versículos 7 a 11. Tudo deve ser feito como eu ordenei, diz o Senhor, né? Ele fala da tenda do encontro, da Arca da Aliança, fala da tampa, fala de tudo ali em detalhes, tudo que a gente já viu é colocado aqui de novo no final do capítulo 31, e é tudo ali no versículo 11, diz, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo, tudo que ele fez até agora. Aí, como é que ele termina esse versículo? Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Exatamente como eu ordenei. Não é de qualquer jeito que você entra, batendo o pé na porta, entrando aqui, aí cheguei atrasado. Aí, peraí que eu vou comer. Já... peraí que eu vou comer antes, né? Olhe, teve não sei o que lá, teve não sei o que. Não, minha gente, é do jeito de Deus. É com honra, é com oração, é com louvor. E aí, ele termina o capítulo, né? Dizendo, santifique o sábado, né? O sábado, há um descanso santo, que é, ele diz, é um sinal entre mim e você, né? Ele diz, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, e aí a semana que vem eu vou deixar a Aninha falar sobre o que podia dar errado depois de tanta coisa boa, maravilhosa, né? A barra vai pegar. Então se liga aqui, porque está terminando. Eu quero concluir mesmo colocando para vocês
dois salmos. Gostaria de colocar para vocês. E Deus é bom porque Ele me fez alongar por tudo isso, porque senão eu ia falar desses salmos aqui o tempo todo e ia acabar não falando daquilo, né? Eu queria falar para vocês de um salmo muito conhecido, o Salmo 100. Já li esse salmo duas vezes hoje de manhã, porque o Senhor colocou ele no meu coração para falar para vocês. Leia o Salmo 100, né? É um salmo curtinho, muito curtinho. Ele tem só 5 versículos. Não vou ler para vocês. Somente 100, versículo 4. Versículo 4 diz assim: Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. É assim que a gente adentra a presença do Senhor. Não chegue, não se programe para chegar na igreja, nem não deixe folga para você perder o louvor, assim, para chegar quando o culto começa, porque o culto começa quando o louvor dá o primeiro acorde. Tom! Pronto. Ali a gente está adentrando a presença do Senhor. Eu digo que é o trem que nos leva à presença de Deus. Às vezes você quer pegar o trem correndo, né? O trem tá e você chega, mas aí, ai, menino, foi ruim achar o estacionamento, foi não sei o quê, as crianças não queriam sair da cama, e pá, gente, bota tudo isso na sua agenda e separa o tempo de Deus, né? O outro salmo, Salmo 95. Salmo 95, esse já pega mais aí na jugular, né? Mas Salmo 95, versículo 2, diz: Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E aí, esse Salmo 95, 2, ele é o outro sem atribui-se a Davi, mas não há uma evidência. Mas o Salmo 95, Hebreus diz que ele é da autoria de Davi, né? Então, é um guia para alguém que sabia, né? Como louvar ao Senhor, como adentrar a presença do Rei. Amém? Agora é com vocês, minha gente. Venham-se embora, porque tem muita coisa para falar sobre isso aí. Cadê vocês? Bom dia, para quem eu não dei ainda. Minutos preciosos. Aninha, venha-se embora, fale. Ai, bom dia, minha gente. Meu Deus, quanta riqueza, quanta riqueza. Ai, muitas coisas, assim, vou tentar resumir rapidinho. O negócio do incenso, eu amei, né? Ali, quando você falou no início, as nossas são as nossas orações subindo como incenso, né? Eu gosto sempre de ter esse olhar para Êxodo, para o Antigo Testamento, mas sempre lembrando do Novo Testamento, sempre apontando, né, para a presença de Jesus, né? E eu gosto assim de fazer meu ritualzinho em casa, assim, tipo, acender uma vela aromática, pego minha Bíblia, pego meu café, porque ali eu faço o meu altar, né? Ali eu faço o meu altar. Não que a gente precise dessas coisas, mas assim, eu gosto de criar um ambiente, criar uma atmosfera onde eu vou me encontrar com o Senhor. Eu acho isso assim lindo, né? A minha velhinha, as minhas orações, a minha Bíblia, aquele meu momento. A gente intencionalmente ter esse momento de estar na presença, né? De estar na presença, de ouvir a Deus, né? A coisa da bacia que não tem tamanho, meu Deus do céu, eu amei esse negócio. E eu fiquei procurando, eu disse, não, deve ter detalhe, porque Deus deu detalhe de tudo, do método da cortina, do tecido, que era assim, e a bacia não tem, né? E aí, meu Jesus, é isso mesmo, porque a bacia, o seu pecado, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ser enorme, ele pode ser inatingível, não tem limite para o seu banho, o lavar regenerador do Senhor, né? Não há pecado que ele não possa perdoar. Meu Deus do céu, as misericórdias do Senhor são grandes na nossa vida e elas se renovam a cada manhã, isso é tremendo, né? Meu Jesus amado. E eu queria só dizer, Kátia, assim, já antecipando aqui, que não é semana que vem, é na semana depois do carnaval, não é isso? Que a gente vai falar aí. Meu Claro. Deus, eu acho que eu vou pegar uma vassoura, um cajado, alguma coisa,
porque depois disso tudo a gente vai ver o que vai acontecer com esse povo. Só misericórdia, mas Deus é lindo, Deus é bom, sabe? Eu acho assim, a gente vendo isso tudo, eu vejo o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em levantar essas pessoas, esses homens ungidos por Deus, né, pelo Espírito, para construir tudo isso. É como se ele estivesse dizendo, gritando mesmo assim: olha, eu quero você esperto, é só isso, né? E hoje a gente pode tê-lo bem perto. Isso mesmo, Ana, isso mesmo. Paulo botou um comentário aqui. Vem cá Foi. falar, Paulo, sobre isso. Paulo hoje é uma referência para nós dentro da igreja, né? Cuidador da igreja, cuidador das células. Fala aí, Paulo. Excelente! Excelente, olá, bom dia. Mas Desculpe, realmente, fale, excelente Paulo. veja só, mas realmente essa questão do até ter esse entendimento é, de que a gente tem aquele momento de adoração a Deus com louvores, isso daí era diferente. A gente ia para a igreja e aí eu sempre gostei da Paz e Piedade quando a gente ia lá. E tinha essa visão distorcida. E aí, não, Daniele, vamos lá e tal. Eu falei, não, vamos para a igreja, vamos, a gente está indo, pô, eu tô indo para a igreja, pô. Domingo ali, sempre que dá, tinha uma atividade que tirava dos cultos aos domingos, que era questão de apitar futebol. E aí, no início, a gente reage um pouquinho a estar na igreja, né? E eu falei, não, pô, a gente está indo, pô, o sermão só vai começar às 10h20, 10h30, então a gente chega antes, pô, a gente chega às 10h20, e aí tá bom, já pega ali o início. Mas isso é transformador na nossa vida quando a gente entende a questão de pertencer à família, viver a questão do senso de pertencimento é muito bom, e a gente vai sendo transformado. Essa parte aí de chegar antes, até chegar na igreja ali, 15 para as 10, se quer chegar em cima do horário, chegar em 15 para as 10 para conversar com as pessoas que estão ali, exatamente com a comunidade, e chegar 15 para as 5. Tem aqueles 15 minutos ali que você interage com o pessoal, e aí então entra tranquilo para ter esse momento de adoração. E isso aí foi muito bom ter esse entendimento. Muito Excelente, Paulo. Bom dia, Excelente. bom dia, Demétrio. bom dia. Assim, para mim foi uma reflexão muito grande, porque eu, durante muito tempo, né, ainda não existia a Paz Zona Norte, eu ia na Paz Piedade, e sempre no início do culto, assim, eu achava maravilhoso, achava lindo, quando Henrique e Rodrigo me marcava muito, quando eles falavam as palavras inicial, que hoje muitas vezes fala Ninha. Então, assim, eu dizia assim, ô, por que o Senhor não me dá esse dom, né? E hoje eu pude aprender que Deus me deu um dom, né? E que esse dom eu tenho que buscar. E eu tenho assim, até através do Apegando-se, um domingo que não teve, eu fui para a igreja e me convidaram, né? Deus me deu aí o dom de servir na atmosfera, e para mim tem sido assim grandioso, sabe? E o pastor, em uma das reflexões, ele falou isso: nós não estamos ali para receber, na verdade, a gente está ali para acolher. Então, para mim, tem sido assim uma grande revelação quando eu acolho, né? Quando eu dou uma palavra, quando eu abraço a pessoa. Então, eu tenho conseguido ver de fato esse dom aí que Deus me deu, e tem sido transformador esse momento aí do meu trabalho antes não sério, que antes eu ficava só querendo o dom do outro, né? Então, ficou muito claro para mim o entendimento. Bênção, maravilha, Demétrio. Larissa, Aí, gente, tá vendo que hoje o negócio pegou, tá vendo? Muito tinha bom. falado antes, eu digo, você nem sabe. Mas, ó, sempre me chama a atenção Apocalipse. Eu gosto, é um livro que eu gosto de ler e reler, e toda vez que tem uma direção para Apocalipse, me chama bem a atenção, me salta assim os olhos. E hoje você falou aí do 5:8, de Apocalipse 5:8, quando diz: ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Meu Deus do céu. Sabe,
E aí é o nosso exemplo a seguir, né? É se prostrar, né, de todo o coração. Acho que esse exemplo, né, de se prostrar e o valor da oração e cânticos de louvor, sabe? É, eu já tenho uma palestra do BSSM, esqueci o nome dele, que é um pastor, ele disse assim, olha, você não precisa de nada para entrar na presença de Deus, porque você está aqui. Mas eu olho, óbvio que a gente está com o Espírito Santo o tempo todo, mas quando eu vejo, assim, esse se prostrar, essa entrega verdadeira, a importância, né, da como agrada a Deus a oração dos santos, porque chega até Ele, né, essa adoração vindo de dentro, né, então assim, não tem como não entrar nisso, por isso que eu amo assim a coisa assim do louvor, mas dessa entrega do coração, né, e desse se prostrar, né, e você pode se prostrar de qualquer forma, contanto que você esteja com esse, qualquer forma que eu digo, né, qualquer forma lavando roupa. Então, Não, é qualquer forma assim, é fechando seus olhos, se vai ser de joelhos, se vai ser. Mas para você entrar nos átrios, eu acho que isso me chama para entrar nos átrios do Senhor, né? Como é importante. E eu estava vendo isso, às vezes a gente se alimenta muito da palavra do externo, né? Por exemplo, eu estou ouvindo você falar, eu todo dia escuto a pregação, eu escuto, eu leio, mas tem que vir de dentro, né? É importante esse se alimentar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Acho que é importante esse ler a palavra todo dia. Mas essa sua entrega, essa sua, o seu momento com Deus, eu acho que você falou isso bem hoje. E é importante ressaltar. Às vezes a gente vive do externo, né? E assim sabe falar da palavra, mas não vive a palavra. Como é diferente você poder entrar realmente nos atos do Senhor com todo o seu coração, com todo o seu amor e deixar o Senhor falar contigo e fazer essa direção. Então, me chama muita atenção tudo que você disse, mas esse canto, esse seu quarto, essa, sabe, é bom comunidade, faz parte da gente. Eu acho que o louvar em comunidade é divino, porque, né, você está lá, mas essa sua entrega total e relacional com Deus. Como isso é importante. Aí me chama muita atenção, eu queria ressaltar isso. Você falou e eu queria ressaltar porque é um grande valor. É viver a palavra, não só saber a palavra, mas é viver a palavra. perfeito, maravilha, maravilha. Vai, Tânia. Rapidinho, que eu sei que a hora está entrando, mas Pastor. eu vou ler um pequenininho comentário que a Bíblia mostrou aqui, que resume essa maravilha, essa beleza que você trouxe para nós. O propósito do livro de Êxodo era revelar a graça, o poder e a santidade de Deus e possibilitar aos seres humanos a experiência da presença divina na vida deles. Eu achei que fecha assim, que existe aqui esses detalhes que vão, olha que eu oro e faço um monte de coisa aí que você já disse, mas aqui eu estou aqui, meu Deus do céu, estou encantada com esse cuidado. Obrigado, Kátia. Foi muito lindo, muito lindo. São detalhes. Eu digo que Deus é Deus de detalhes, e é através dos detalhes que a gente aprende mesmo as coisas divinas dele, quando estão no nosso coração. Obrigada, amiga. Amém, amém. Orando a Deus, né, que essa revelação venha É, mais e mais para todos nós. amém. Vamos lá, pastorzão, cadê você? Vem Bom nessa. dia, gente. Estamos por aqui, tô no trânsito ainda, caminho da igreja. É muito bom estar vivendo tudo isso com vocês. Então, todo esse tempo de compartilhar, esse tempo de mergulhar em todas essas questões que foram trazidas aqui, é sempre algo muito renovador, né? Então, as manhãs de domingo não seriam as mesmas se não tivéssemos esse momento aqui, mas eu quero, né, assim, eu queria
conseguir transmitir para vocês o que eu sinto toda vez que a gente tem um momento como esse, que não é só a alegria pela curiosidade satisfeita, mas é o desejo de ir mais fundo. Então, sempre que, né, qualquer lampejo, qualquer coisa que é trazida, às vezes você lê um texto tantas vezes e vem num detalhe, assim, um detalhe que te encanta, esse detalhe não deve ser algo que saciou, não, já me saciou. Não, 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 não. Esse aqui abriu o meu apetite. Então, assim, eu queria trazer essa dimensão para vocês. Eu, por muitas vezes, eu me senti saciado com explicações bíblicas. E até que o dia que Deus transformou em mim, e ao invés de eu sentir saciado, eu me senti com o apetite aberto. Então, que a gente tenha cada vez mais apetite pelas Escrituras, né, para ir além, né, tudo aquilo que a gente está se deparando. Bom, vamos orar então, vamos colocar diante do Senhor esse domingo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado em cada um de nós, obrigado pela tua presença, obrigado pela liberdade que nos é dada de estar na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque tu tens sim um chamado para cada um de nós e tu nos capacita os teus dons para cumprirmos os chamados. E queremos viver a plenitude de tudo isso na tua igreja, na unidade da tua igreja. Dai-nos um domingo de unidade e de adoração ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.